nome. É muito bom estar aqui, Senhor. É muito bom mesmo. Nós nos sentimos em casa, porque estamos na casa do nosso Pai. Nos sentimos à vontade aqui no meio dos nossos irmãos, que nos receberam com tanto carinho. E nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. O Senhor já vem falando, falou ontem, na primeira noite, e com certeza vai falar logo mais, vai continuar falando, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala. O Senhor não é um Deus feito pelas mãos do homem, um Deus construído pelo homem, um Deus de gesso, de metal, de madeira, mas o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que ministra ao teu povo, porque o Senhor nos ama, nos instrui, nos ensina no caminho que devemos andar. Por isso nós pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco, através da tua palavra. O Senhor bem sabe, o Senhor sabe que eu não tenho nada de pertinente, nada de relevante para falar aos irmãos aqui, da minha parte, do meu coração, não há nada que seja válido ouvir. Mas se o Senhor falar através de nós e falar conosco, aí sim a coisa fica boa. Porque quando o Senhor fala, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ensina, nos levanta, nos motiva e nos santifica. Então nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Tudo isso para que o teu nome seja glorificado. A nossa única intenção aqui é ver a glorificação do teu nome, Senhor. Isso acontecendo, nós ficaremos satisfeitos e daremos ao Senhor todo o crédito e todo o mérito. Obrigado pela boa noite que passou, noite de descanso. Estamos renovados. Se cumpriu em nós aquilo que a tua palavra diz. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Nós estamos muito felizes, tranquilos, nosso coração está em paz. Satanás está esmagado embaixo dos nossos pés. Não há acusação, não há culpa, não há medo, não há nada que venha nos desequilibrar nessa manhã. Estamos sentindo absolutamente em paz na tua presença e nós devemos isso ao Senhor Jesus, que sangrou até a morte na cruz para comprar essa paz, para nos dar essa paz. Muito obrigado, Senhor, que tudo que acontecer aqui te agrade e honre o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Então, nosso assunto qual é mesmo? A vontade de Deus, santificação. Interessante que as duas respostas estão absolutamente corretas. Mas qual é a vontade de Deus, então? Vamos lá. Qual é a vontade de Deus? Você leu o meu sermão? Alguém te deu o meu sermão escondido para você ler, né? Glória a Deus. É verdade. Quando a gente fala em vontade de Deus, normalmente as pessoas pensam assim: qual será a vontade de Deus para a minha vida? Será que a vontade de Deus é que eu vá para o Brasil ou fique aqui na América? Será que a vontade de Deus é que eu compre o carro azul ou o carro preto? Será que a vontade de Deus é que eu me case com a Maria ou com a Joana? Será que a vontade de Deus é que eu trabalhe nessa companhia ou naquela companhia? Será que a vontade de Deus é que eu faça essa faculdade ou essa faculdade? Será que a vontade de Deus é que eu tenha filho ou que eu não tenha filho? Enfim. Então, normalmente nós trabalhamos a vontade de Deus nesses níveis, né? Nessas esferas da nossa vida, e oramos honestamente, não é verdade? Oramos com muita honestidade, pedindo a Deus: Senhor, nos revela a tua vontade. Quem ora assim, demonstra claramente que deseja conhecer a vontade de Deus, para poder praticar. Nada de errado nesse tipo de oração. Porém, eu tenho descoberto, meus amados, o Espírito Santo tem me feito entender que, embora essas coisas todas sejam corretas, orar procurando entender a vontade de Deus para as situações específicas da nossa vida, nós, quando oramos assim, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que eu aprendi a chamar de as nossas pequenas vontades de Deus. Repita comigo: as nossas pequenas vontades de Deus. Porque, na verdade, essas vontades de Deus, elas têm muito mais a ver conosco do que com o próprio Deus mesmo. Porque Deus não tem que dirigir carro preto nem azul, Deus não tem que ir para o Brasil nem ficar aqui, Deus não tem que casar com ninguém,
Então, essas coisas todas, na verdade, têm a ver com a nossa própria vida, não é? Então, quando nós oramos pedindo, Senhor, nos mostra a tua vontade para as situações da nossa vida, no fundo, nós estamos orando em função das nossas pequenas vontades de Deus. Nada errado nisso. Nada de errado. Porém, qual será a vontade de Deus? De Deus. A vontade de Deus mesmo, que não tem nada a ver conosco. Será que Deus tem direito de ter uma vontade só dele? Que não tem nada a ver com a nossa vida aqui? Ele tem direito de ter uma coisa que ele quer para ele? Tem, porque se nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos vontades que são só nossas, coisas que nós queremos para nós. Por exemplo, diga aí uma coisa que você gosta para você, que você gosta de fazer, uma vontade que você tem que é para você, não tem nada a ver com, nesse momento aqui, por um momento apenas, não vamos falar aqui no sentido, sei que vocês são muito espirituais, mas vamos ser humanos um pouquinho, né? Coisas que você gosta para você, que você gosta de fazer para você. Viajar, pescar, sim, irmã. Ir para Israel, uma excelente vontade. Comer. Comer o quê? Tem alguém que está com vontade de comer alguma coisa hoje? Tem um prato na cabeça? Sim, amado. Pudim? De leite condensado? Então testificou, irmão. O irmão está na mesma unção. Salmão assado na brasa. Eu gosto de correr. Tem gente que gosta de andar de bicicleta, tem gente que gosta de nadar, de pescar. Não é verdade? Tem gente que gosta de cozinhar. Tem gente que quando está na cozinha, não é? Se sente realizado cozinhando. Outros gostam de comer, não é? Mas tem coisas que a gente gosta para nós, não é verdade? Que a gente quando faz, que assim, puxa, eu gosto de ler, gosto muito de ler. E a minha esposa já sabe disso. De vez em quando eu faço meu retiro particular. E depois de 24 anos de casado, ela já entendeu a cabeça do seu marido, a cabeça complicada do seu marido. Ela sabe que de vez em quando eu tenho que ir para um canto, pegar o meu livro e ali eu fico, como diz um amigo meu, como pinto no lixo. Um livro na mão e eu não quero mais nada, né? Um livro abençoado, enfim. São as nossas vontades que Deus respeita, não é verdade? Deus respeita, porque Ele nos criou com essa capacidade de distinguir entre o bom e o ruim, de gostar de coisas boas. Mas se nós somos assim e somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é uma pista de que Deus também tem coisas que Ele gosta só para Ele. O apóstolo Paulo chama isso de o beneplácito da sua vontade. O que é um beneplácito? Um beneplácito é uma coisa que alguém quer para si mesmo, é um prazer pessoal. O americano chama isso de luxury, não é? Indulgence, alguma coisa que a pessoa faz para ela mesma, ela gosta de... Naquele momento ela é voltada para o seu próprio prazer, não de uma maneira egocêntrica, negativa, mas alguma coisa que dá satisfação para a pessoa. Pintar um quadro, tocar um instrumento, o ser humano reflete nisso um traço do caráter do seu Criador, porque o nosso Criador também tem algo que ele gosta só para ele. Então eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus, já que Deus não pesca, não cozinha, não nada, não corre, não pinta quadro, não toca instrumento. O que Deus, quando faz, quando Ele vê, Ele gosta para Ele. O beneplácito da sua vontade. E eu chamo isso não de as nossas pequenas vontades de Deus, mas a vontade de Deus, Ok? Bom, a palavra de Deus nos dá uma indicação do que seja essa vontade de Deus, vontade singular de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos abrir? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, que foi um homem que conheceu profundamente a vontade de Deus, escreveu sobre ela em 1 aos Tessalonicenses 4:3. Podemos ler? Aliás, quem quiser, por favor, pode ler. Isso. Muito bem. Então o apóstolo Paulo foi claro aqui, dizendo, porque esta é